Comissão do impeachment recebe defesa do governador, da vice e do secretário de Estado. Colegiado fecha ciclo de audiências sobre enfrentamento da Covid. Deputados recebem secretário da Educação para tratar da volta às aulas em Santa Catarina. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro, e o Redação TVAL já está no ar. Boa noite. A comissão especial recebeu na tarde de hoje as defesas do processo de impeachment do governador, da vice e do secretário. O presidente da Comissão Especial do Impeachment, deputado João Amin, recebeu na tarde desta quarta-feira, dia 2 de setembro, as defesas do governador Carlos Moisés da Silva, da vice-governadora Daniela Rainer e do secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca. Os documentos foram entregues na sala de imprensa da Assembleia Legislativa pelos advogados dos 3 denunciados. São 3 defesas diferentes que rebatem a denúncia de crime de responsabilidade na equiparação salarial dos procuradores do Estado e que motivou a abertura do processo de impeachment no Parlamento catarinense. A defesa tranquila, visto que a matéria no seu mérito resta muito clara a inexistência de prática de qualquer ato ilegal. Então a defesa abordou de forma muito enfática a completa ausência de justa causa, ou seja, a inexistência de ato ilegal qualquer praticado pelo senhor governador do Estado, inclusive pelas demais autoridades. A defesa fica à disposição da Assembleia Legislativa para esclarecimento de fatos, juntado de novos documentos se entender necessários. Nós confiamos, em primeiro lugar, na condição política da Assembleia. Em segundo lugar, dizer que a vice-governadora não praticou ato doloso algum e que nós confiamos que o processo será muito bem conduzido pela Assembleia e que sairemos daqui com uma decisão favorável à vice-governadora. Agora, cópias das defesas dos denunciados serão distribuídas aos 9 deputados que integram a Comissão Especial do Impeachment. A primeira reunião do grupo está marcada para esta quinta-feira, dia 3, às 11 horas da manhã. Na ocasião, o relator Luiz Fernando Vampiro vai apresentar o cronograma de trabalho do colegiado. É com base na análise da denúncia e das defesas que será elaborado o parecer recomendando o acatamento ou o arquivamento do pedido de impeachment. Hoje foi cumprida uma etapa importante do processo, a entrega das defesas do governador, da vice e do secretário de administração. Na primeira reunião de trabalho que acontecerá na quinta-feira, às 11 horas da manhã, nós distribuiremos imediatamente aos demais membros da comissão as defesas, também o ofício da OAB, que coloca um representante da ordem acompanhando os trabalhos dessa comissão especial, e, nesta primeira reunião, o relator apresentará o seu cronograma de trabalho, que deve-se terminar no dia 15 de setembro. Então, a gente espera com isso cumprir todas as etapas para que tanto a comissão quanto posteriormente o plenário possam avaliar todos os encaminhamentos, seja pela procedência ou não, desse pedido de impeachment. A medida provisória que trata do auxílio financeiro à cultura foi admitida pelo plenário durante a sessão ordinária na tarde de hoje. Os deputados aprovaram em plenário a admissibilidade da medida provisória número 229 de 2020, que concede auxílio financeiro ao setor cultural catarinense durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. Com a votação, a matéria segue agora para a análise das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. De autoria do Poder Executivo, a MP dispõe sobre a destinação de R$ 4 milhões em caráter emergencial para os trabalhadores e pessoas jurídicas que atuam no setor. Metade desse valor veio dos recursos economizados pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Conforme estabelecido pela medida provisória, quem requisitar o auxílio deverá comprovar a atuação no setor cultural entre 1º de janeiro de 2019 e 17 de agosto deste ano. Os critérios para a destinação dos recursos serão definidos em edital de chamamento público gerido e executado pela Fundação Catarinense de Cultura.
Os valores que serão pagos vão variar de R$ 500 a R$ 3.000, conforme a modalidade em que o trabalho foi inscrito. E a Comissão de Trabalho aprovou hoje o projeto que torna mais rígida a escolha de nomes para bens públicos em Santa Catarina. Na reunião da Comissão de Trabalho desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos em Santa Catarina para tornar mais rígida a norma que regula estas escolhas. A ideia é ampliar as exigências para que os nomes escolhidos possam de fato homenagear pessoas por mérito. Também foi aprovado o projeto do deputado João Amin, que institui o prêmio Alunos Destaque nas Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina. De autoria do deputado Márcio Machado, o colegiado aprovou o projeto que garante alimentos ou água aos animais que estão na rua pelos cidadãos em espaços públicos no estado. Só que é muito importante esse projeto porque ele regra regras de higiene. Porque você não pode só deixar um alimento ali e o alimento até, às vezes, estragar na rua. Então, tem que ter regras. Como que vai funcionar? Então, o projeto é bem pautado e ele tem realmente, através de um projeto similar lá de Balneário Camboriú, que foram feitas várias audiências públicas e o pessoal entendeu da importância e lá foi aprovado. A isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos aos voluntários da Justiça Eleitoral e jurados que atuarem no Tribunal do Júri também foram aprovados pela comissão. O uso do nome afetivo de crianças e adolescentes, sob guarda provisória concedida em processo de adoção, nos cadastros das instituições de ensino, de saúde e de cultura e lazer, no período que antecede a extinção do poder familiar de origem, também foi aprovado na reunião da Comissão de Trabalho. O relator, deputado Sargento Lima, falou da importância do projeto. Então, para aquele casal que adotou uma criancinha de 6 meses, de 3 meses, que iniciou um processo desse, aí dali no ano seguinte quer colocar numa escolinha, quer colocar também lá em alguma coisa que é relacionada à cultura ou a lazer, tem que utilizar o nome de origem dessa criança, ainda da família de origem dela. Né? Então, para quem existe no registro, já que esse processo de adoção está em andamento, né, nada mais justo de que aí foi dado o nome de nome afetivo para isso. Aquela família pode passar a utilizar o nome, prenome e sobrenome dela nesse período de transição. E você vai ver a seguir, deputados recebem secretário da Educação para tratar da volta às aulas. A gente volta em instantes. Quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa, por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos. Este é o Jeito Catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha Acaerte. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a criação de comissão mista para analisar mudanças na indenização por regime de serviço público ativo paga aos militares do estado da ativa. Em reunião ordinária realizada nesta quarta-feira, a Comissão de Finanças e Tributação acatou o requerimento de autoria do deputado Sargento Lima, que solicita a formação de uma comissão mista com o objetivo de analisar a indenização por regime de serviço público ativo que fixa o subsídio mensal dos militares estaduais. De acordo com o requerimento, a comissão mista deverá ser formada por 2 membros da Comissão de Finanças e Tributação, 2 membros da Comissão de Trabalho e 1 membro da Comissão de Segurança Pública. A proposta foi relatada pelo deputado Milton Albos. A formação dessa comissão é necessária
de forma a auxiliar o Estado e as categorias a entrarem num consenso, evitando novas discussões judiciais que tratam sobre a remuneração das carreiras militares no Estado de Santa Catarina. A Comissão de Finanças também aprovou a proposta de alteração do decreto legislativo que declarou estado de calamidade pública em Santa Catarina em função da pandemia de Covid-19. A iniciativa altera o prazo estabelecido do dia 5 para o dia 30 de setembro para a apresentação do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo referente aos 2 primeiros quadrimestres do ano. A medida ainda possibilita mais tempo para a comissão especial composta pela Assembleia Legislativa fiscalizar os gastos do governo com o enfrentamento à pandemia. Ora, simplesmente uma questão ali da alteração da data, né, do dia 5 para o dia 30, para a apresentação do relatório, que eu acho justo, né, já que uma vez que encerra o prazo do relatório quadrimestral ali, não tinha como se admitir ali que eu permanecesse naquela data do dia 5, né, não tinha justificativa nenhuma. A assessoria da comissão de pronto ali trouxe, né, então fiquei contente ali de ver o time todo trabalhando junto ali e a gente podendo esclarecer um pouquinho melhor. E como o senhor disse mesmo, com a intenção de não engessar mesmo ali os poderes ali em relação à tomada de decisão, que para mim são muito importantes para Santa Catarina. Ainda durante a reunião ordinária, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei que permite o uso de espaços públicos e privados destinados à prática desportiva coletiva durante a pandemia. Também aprovou o projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que altera regras de promoção de juízes por merecimento. O projeto revoga a possibilidade de permanência de candidatos remanescentes de lista tríplice anterior em nova lista para concorrer a novas vagas disponíveis. O cenário positivo do Covid no estado poderá diminuir restrições e ampliar as atividades em Santa Catarina. Uma audiência pública com a presença do secretário de Estado da Saúde teve a participação maciça dos municípios. Durante a audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa, o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, apresentou dados sobre a gestão da maior crise da história mundial em saúde pública. O secretário de Estado lamentou o fato que metade dos hospitais de Santa Catarina, que deveriam informar suas estruturas e estoques, não enviaram os dados ao Estado. E isso fez com que o Ministério da Saúde anunciasse a suspensão no repasse financeiro a essas instituições. O secretário destacou ainda que, com o cenário positivo, Santa Catarina deve retomar as atividades. Já existe um plano formalizado, pronto, vai ser apresentado à sociedade a partir de 9 de setembro. A data marcada para provável ou possível retorno às aulas é 12 de outubro, obviamente, se o cenário epidemiológico permitir. E esse retorno, se acontecer, vai ser antecipado em, no mínimo, 15 a 20 dias, para que municípios possam se preparar na eventualidade da retomada de alguma atividade escolar. Estamos propondo que as atividades escolares de crianças com mais idade, são os adolescentes, pré-adolescentes, tenham essa possibilidade. Nós precisamos discutir seriamente essa questão e nós não iremos colocar em risco as nossas crianças. Diversos municípios que participaram da reunião e lideranças regionais cobraram a retomada rápida das aulas, nas redes pública e privada. Quais os encaminhamentos e conversas, ou talvez protocolos, que a equipe da Secretaria de Estado da Saúde está tendo com a equipe da Secretaria de Estado da Educação, visando um possível retorno das aulas presenciais em todos os níveis para esse ano? E se, sob a ótica da Secretaria de Estado da Saúde, esta possibilidade existe? Foram 2 horas de audiência pública, em que deputados acompanharam a apresentação do panorama das ações e resultados no combate à Covid-19 até agora. E hoje, o secretário André Mota trouxe a síntese do que vem sendo realizado em Santa Catarina no que diz respeito ao combate ao Covid-19. A audiência foi boa, ampla participação, não só de prefeitos e prefeitas, mas, sobretudo, também de diretores de hospitais e das universidades. Os deputados também participaram ativamente. Nós estamos ficando satisfeitos, pois a cada audiência pública que se realiza, o secretário André Mota vem melhorando o seu relatório, que traz ao conhecimento de toda a população de Santa Catarina.
Para tratar da possibilidade da volta às aulas presenciais no estado, o secretário estadual de Educação esteve com os deputados numa reunião especial. Acompanhe a reportagem. O secretário de Estado da Educação, Natalino Ughioni, participou de uma reunião especial promovida pela Assembleia Legislativa nesta terça-feira, dia 1º de setembro. O encontro foi iniciativa do deputado Bruno Souza e teve como tema o retorno às aulas em Santa Catarina. Desde metade de março, as aulas estão suspensas nas redes pública e privada de ensino, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Segundo o secretário, até 20 de setembro, o governo deverá decidir se as aulas voltam ou não em 13 de outubro, conforme a última previsão de retomada. As aulas presenciais estão suspensas até dia 12 de outubro. Portanto, nós hoje trabalhamos com a possibilidade da retomada no dia 13 de outubro. E por que a gente fala na possibilidade? Porque nós ainda estamos longe para saber como é que estarão as condições de saúde para a nossa tomada de decisão. Nós continuamos baseando a nossa decisão, primando pela segurança de todos os envolvidos no processo de educação. A educação é um ambiente, a escola é um ambiente de aglomeração e, portanto, nós precisamos cuidar muito da saúde de todos os envolvidos. Ainda conforme o secretário, quando as aulas forem retomadas, isso será feito de maneira escalonada e gradativa, primeiro com estudantes do ensino médio. Várias medidas de segurança, como o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, deverão ser utilizadas. Durante a reunião, os deputados reafirmaram a necessidade de oferecer ajuda financeira para as escolas da rede privada, que estariam perdendo alunos e recursos. Eu já falei várias vezes na tribuna da Assembleia. Já fizemos reuniões com o secretário da Fazenda, reunindo as escolas privadas de Santa Catarina e a Associação Nacional. O nosso debate para ajudar as escolas privadas é crédito. É isso que a gente precisa colocar, crédito subsidiado, como a gente está colocando para vários setores. Eu queria saber do secretário, especificamente, dessa questão financeira. Se a Secretaria de Educação, por algum momento, conversou com o governador, com o secretário Paulo Eli, com alguém do governo, acima do senhor, secretário, sobre esta questão de ajuda financeira, porque agora os proprietários estão tendo essa dificuldade. Segundo o secretário, a possibilidade está sendo estudada pelo governo estadual. Em relação à preocupação do Estado com o possível apoio às proprietários, né, da rede privada e principalmente das creches, né, eu sei que é um estudo que está sendo feito pela Secretaria da Fazenda. Eu tenho tratado, sim, com o secretário Paulo Eli, a secretária adjunta Michele. Eu não recebi nenhuma informação atualizada a respeito, mas sei que aquela pasta está estudando isso, mas não tenho aqui nenhuma informação para trazer aos senhores. De novo, né, a responsabilidade da Secretaria da Educação é cuidar da educação, e este assunto precisa ser trabalhado na Secretaria da Fazenda, embora, né, as demandas que cheguem até nós nesse sentido, e chegaram, nós evidentemente repassamos ao colega daquela pasta. O secretário da Educação também afirmou que as matrículas na rede pública de ensino continuam abertas e que a procura não aumentou significativamente. Nós, no Estado, ainda não percebemos essa demanda excessiva. Por que eu lhe digo isso? Porque quando nós divulgamos aqui a nossa portaria 924, lá no mês de abril, nós já deixamos claro que a rede estadual não estaria fechada para matrículas. A nossa rede foi capacitada, foi orientada para recebermos as matrículas e elas estão acontecendo de forma virtual e os alunos estão sendo enturmados, tá? Com a condição de que quando nós retomarmos as aulas presenciais, os pais ou os próprios estudantes levem os documentos físicos para materializar a documentação dos mesmos nas escolas. E o Redação TVAL termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no site e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.